Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos no nosso terceiro episódio do Ghost Stories e eu já tenho uma convidada, uma amiga minha. Ela não quer se identificar, mas ela vai contar algumas histórias pra gente e eu vou chamar ela de amiga. Bom, como eu tô começando com todos os convidados, eu queria saber da sua infância. Você teve alguma história assim, mesmo na sua infância que você lembra? Sim, desde criança eu acho que eu fui uma pessoa muito perturbada. Eu sempre tive muito medo. Já tive paralisia do sono desde criança e tal. E sempre fui uma pessoa que acordava gritando. A primeira história que eu lembro foi quando eu tinha uns 6 anos. Eu dormia na cama do lado dos meus pais. E Sim. eu acordei no meio da madrugada com uma mulher me chamando. E aí eu olhei pro lado, tinha uma mulher do lado da minha cama. E Simplesmente, né? ela, simplesmente, ela tinha um vestido azul, ela era super bonita, eu me lembro disso. E aí eu olhei pra ela e ela pediu pra eu seguir ela. Nisso, eu levantei da cama normal, como se nada estivesse acontecendo, e eu segui ela. Ela andou pela minha casa e aí no meio do quarto ela sumiu. E Depois quantos disso, anos você tinha? eu tinha 6 anos. Sim. Mas, tipo, quando isso aconteceu, eu achei, tipo, super normal, né? Super normal ter uma mulher Sim. estranha dentro do meu quarto, mas enfim. E aí, depois disso, eu nunca, não a vi mais. Uhum. Porém, ela ficou na minha cabeça. Eu não sei. É uma história meio louca, assim. Às vezes eu acho, tenho a impressão de que ela falava comigo e eu sentia que ela estava lá, sabe, de alguma forma. E aí, Sim. isso por anos, ela passou comigo, eu não sei. Talvez ela tenha se apegado a mim, desejado ser minha mãe, não sei. Mas E você viu ela outras vezes ou não? não. Mas eu vi ela na minha cabeça, era uma coisa meio bizarra. Entendi. E aí teve uma época que eu comecei a ficar com muito medo. Acho que eu tinha uns 9 anos por aí. E aí eu lembro que a última vez que eu lembro dela falando comigo, eu fiquei com muito medo. Uhum. E ela nunca mais apareceu. Nunca mais falei com, tipo, tive contato com esse ser. Sim. E a partir daí, acho que as coisas começaram a ficar piores. Talvez ela me protegesse de alguma forma, mas Sim. várias coisas ruins aconteceram depois. Entendi. E É, você nunca descobriu quem ela era? Nunca teve curiosidade? nunca descobri. Na verdade, eu tenho medo, berro. Mas eu tinha uma amiga que ia no terreiro e ela me falou uma vez que tinha alguém querendo falar comigo lá. E, tipo, Sim. a Way, sabe? Ela nem era tão próxima de mim. Na verdade, ela namorava o meu primo, minha amiga, Sim. mas enfim, né? E ela falou assim, do nada, que tinha alguém querendo falar comigo. E eu levantei várias hipóteses. As únicas pessoas que poderiam querer falar comigo estão mortas. Seriam Sim. os meus avós. Meus avós, na verdade. Os dois. E essa Sim. mulher, que eu não tenho ideia de quem seja. Nossa, que louco. É. Aí, depois disso, eu cresci um pouco, né? Aí eu Uhum. comecei a gostar muito de filmes de terror e etc. E eu comecei a assistir Supernatural e eu achava super cool fingir que eu tava sendo possuída e blá blá blá. Sim. Eu tinha uma melhor amiga que era igual. E até hoje eu não converso mais com ela, né? Não somos mais Uhum. amigas. Sim. Porém, uma coisa muito bizarra aconteceu com a gente. A gente tava na casa dela, eu, ela e o primo dela. E a Uhum. gente começou a brincar de exorcismo, uma coisa super normal, né? Super normal Uma pra criança adolescente. muito, Claro. muito normal. Ah, vamos brincar de exorcismo? Vamos. E aí tá. E aí a pessoa possuída, quem era? Eu. E aí ele tava gravando. Era aqueles telefones antigos que nem tinha WhatsApp, acho. Era só mensagem mesmo, Sim. mas gravava. E aí a gente gravou eles gritando, tipo, tira o demônio, essa pessoa, blá blá blá. E eu lá, igual uma idiota, né? Quando a gente foi ver o Possuído. vídeo,
Quando a gente foi ver o vídeo, o áudio tava totalmente distorcido, com uma voz super, uns barulhos super demoníacos, horríveis. Que E a horror. gente nunca mais falou sobre isso, a gente apagou o vídeo. Mas, tipo, foi E horrível nunca mesmo. fizeram mais isso, né? Pelo amor de Deus. Não, a gente nunca mais viu o exorcismo. Ai. A gente, Aí, quando a acho que. gente é pré-adolescente, a gente é muito louco, né? A gente faz Sim, umas a gente acha. coisas, né? E acha que tem É, poderes. sim, e eu nunca tive coragem de brincar, fazer a brincadeira do compasso, nem do copo, nunca fiz. Não, eu já Mas cheguei eu. a fazer. Eu já cheguei a fazer, mas não aconteceu nada, assim, tipo, a É, gente até fazia na escola, assim, com poucas pessoas num lugar mó escondido, assim. A gente fazia, mas nunca aconteceu absolutamente nada, assim. eu acho que fica no nosso imaginário que vai acontecer alguma coisa muito bizarra. Aí eu nunca fiz. Mas aí, além disso, nas minhas paralisias do sono, Uhum. depois desses fatos, eu sempre sentia a presença de alguém no meu quarto, me observando, e enfim, né? Não sei se você já teve paralisia. Não, não sei. A gente tenta gritar, falar, se mover, e a gente sente uma presença horrenda perto da gente, observando a gente, e a gente não consegue falar nem nada. E com quantos anos que você começou a ter? Eu não me lembro, mas é bem recorrente. É, Eu todo lembro. mundo fala que tem, né? Que as pessoas que falam que tem a paralisia, eles veem alguma coisa muito estranha. Até tem um documentário na Netflix sobre isso, que a maioria das pessoas que tem a paralisia, eles veem coisas macabras, assim. Sim, É um e subconsciente horrível, assim. sim, sempre que eu tenho paralisia, eu nunca abro os meus olhos, eu nunca abri, nunca consegui, porque eu tenho certeza na minha cabeça que se eu abrir os olhos eu vou ver alguma coisa e eu pretendo não ver. E toda a minha adolescência, infância, que eu passei perturbada, morrendo de medo, eu nunca consegui abrir os olhos, eu sempre ficava paralisada, petrificada na minha cama, mas eu Nossa. nunca abria os olhos. E a coisa mais bizarra pode-se considerar que aconteceu Uhum. enquanto eu estava dormindo no meu quarto. Teve uma época que eu escutava muitos passos dentro da minha casa, barulhos e etc. E eu tinha certeza que os meus pais estavam dormindo, né? Uhum. E aí eu escutava barulho no meu quarto, era horrível. Na pior vez, eu tava dormindo, né? Eu Sim. acordei e comecei a escutar barulho no meu quarto. Eu escutava alguma coisa batendo assim no meu criado mudo. Que medo. Sim, eu comecei a escutar esse barulho batendo, batendo, batendo. Eu falei, puta que pariu, né? Tem alguém no lado da minha cama me Sim. perturbando. Aí a minha mãe sempre dizia, né, que quando eu era criança, ensinaram pra ela pra você rezar, creio, em Deus Pai, quando acontecem coisas bizarras que aparentemente para e vai embora. E aí eu lembrei disso no momento e eu comecei a rezar na minha cabeça. E quando eu comecei a rezar, o barulho parou. Quando eu Nossa, terminei a oração, o barulho voltou. Só sei que eu passei a noite inteira rezando até eu pegar no sono. Porque se nossa. eu parasse de rezar, aquela porra do barulho ia voltar e, enfim, foi horrível. E você descobriu alguma coisa? Se era, sei lá, alguma coisa explicável? Nunca descobri, nunca pesquisei. Quando eu falei pra minha mãe, ela falou que eu tava sonhando e que não existia nada disso, etc. E todas as vezes que eu falei pra minha mãe sobre algo do tipo, Sim. ela me falou isso, então nunca mais fui atrás de nada. Então, eu até estava conversando isso no primeiro vídeo que eu gravei sobre. Eu sempre tive muita experiência quando eu era pequena, né? Eu comecei a ter com 6 anos, 7 anos, comecei a ver muita coisa aqui em casa. Inclusive, eu vi uma menina dentro do meu quarto. Então, assim, foi uma coisa muito bizarra, muito louca. E todas as vezes que eu tinha alguma experiência era apavorante. É, 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 eu, Uhum, eu entrava num, num,
não, é tipo um pânico mesmo, sabe? Então eu gritava Aham. muito e os meus pais, minha mãe principalmente, era assim: ah, você sentiu alguma coisa, vai rezar. Seus pais também faziam isso com você? Eles sempre foi assim, eles nunca me levaram a sério mesmo. Eles já me levaram em benzedeiras, essas coisas. E, Sim. enfim. É, eu também já passei por muitas benzedeiras aqui do bairro, inclusive. Todas me conhecem. E assim, eu acho que não é muito culpa deles também, é o que eu falo. A minha mãe, ela sempre falou: ah, não, vai rezar e não sei o quê, porque é uma coisa que nem se a gente vê e a gente sente, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Imagina para quem ouve, sabe? Sim, E tá vendo todo aquele pânico. Imagina você tendo uma filha que tá morrendo de medo e com pânico de algo que você não sabe explicar, você não sabe ver e você não sabe sentir. Então sim, é uma coisa muito nossa, louca, né? sim, com certeza. Teve uma vez também que eu vi um bicho horroroso no meu quarto. Eu não sei se foi por conta de um filme que eu assisti, ou eu não me Uhum, lembro se foi antes ou depois, eu não me lembro as datas desse fato. sim, Eu só lembro que eu estava no meu quarto, era de dia ainda, tinha acabado de acordar, minha avó costumava abrir a janela e abrir a casa e tal. E sim. aí ela estava na cozinha, eu estava no meu quarto, e quando eu olhei para cima da estante, tinha uma criatura horrorosa olhando para mim e mostrando a língua horrível, assim, parecia o demônio. Sim, E eu gritei pra cacete. E eu acabei de lembrar de uma coisa que aconteceu recentemente. sim, Que acho que foi muito terrorizante também. Eu tava com, sei lá, 19, 20 anos. Dormindo na cama dos meus pais à tarde, sozinha em casa. sim, E eu tava naquela transição de nem acordada, nem dormindo, sabe? sei. E eu escutei passos na minha cozinha, barulho na cozinha. E eu imaginei, deve ser minha avó, porque eu tava dormindo, né? Meio acordada, meio dormindo. E achei que fosse minha avó, porque ela tem a chave da casa, né? E ela mora aqui perto. Uhum. Só que aí eu comecei a escutar o barulho do passo ficar mais alto, de como se fosse passo de gente correndo. E o passo chegou perto de mim, alguma coisa me tocou e eu acordei. Foi horrível. Eu Nossa, fiquei vários minutos paralisada de medo, sim. tentando entender o que tinha acontecido. E, foi isso. Teve uma vez que você também falou pra mim, você me mandou um vídeo, não sei se foi um vídeo, que você tava ouvindo alguma coisa bater na cozinha. Não sei se era a cozinha da sua Nossa, avó. sim, sim, verdade. Era na noite do Oscar. Agora eu lembrei dessa Isso, também. isso, eu tava assistindo Nossa, também. foi horrível também. Eu tava na casa da minha avó assistindo a premiação do Oscar, já era tipo meia-noite e pouco. E a minha avó, o quarto dela é bem de frente pra cozinha e a janela dela dá de frente pra máquina de lavar, né? Uhum, E ela tava dormindo, meu tio tava dormindo no quarto dele, e só que ele toma remédio pra dormir. E eu uhum. comecei a ouvir uns barulhos muito bizarros, tipo, gente chutando, uns barulhos muito altos, assim, que qualquer pessoa acordaria, chutando a máquina, fazendo um monte de Nossa, barulho na cozinha. Parecer a cena do exorcista, sabe? Aí, só que eu não fui lá, nem fudendo. Aí eu saí da casa, chamei a cachorra, mandei a cachorra entrar lá dentro. Ela entrou, mas, tipo, ela não viu nada, ela só ficou olhando pra minha cara, abanando o rabo. E aí eu fiquei em choque. Eu falei, mano, que porra é essa? Tranquei a casa da minha avó, saí correndo de lá e, tipo, eu jurava que tinha alguém lá dentro. Eu olhei e a outra porta da cozinha tava fechada. E é, aí depois a minha tia, todo mundo começou a criar teorias, né? Tipo, explicações sobre o que tinha acontecido. E aí, uhum. tipo, não, era vizinho, às vezes eu escuto barulho da vizinha batendo ali na casa também. As Eu fiquei pessoas tipo, nunca meu, querem, né, acreditar no que possa ser alguma coisa, né? sim, mas tipo, eu fico pensando, se minha filha falasse algum dia sobre isso, eu ia ficar com muito medo, eu ia fingir que não estava Vai acontecendo rezar. também.
Meu Deus. Eu não sei, eu acho que eu tentaria, tipo, fazer com que ela pensasse em outra coisa, sabe? Se distraísse. Uhum. Porque, meu, é uma coisa que só quem vê, só quem sente, só quem tem essa experiência consegue entender, quer dizer, entender não, mas sentir Mensurar, sim. exatamente, mensurar o quão estranho é aquilo, o quanto bizarro é aquilo, que aquilo não era para estar acontecendo. Teve uma vez, quando acho que eu tinha uns 10, 12 anos, assim. Minha mãe que me lembrou dessa história, que eu não lembrava disso. Eu Uhum. fui dormir, bonitinha, pai, não sei o quê. E nessa época eu ainda, até os meus 13 anos, eu via muita coisa. Depois eu parei de ver e comecei a sentir. E, enfim, tinha ido dormir. Do nada, minha coberta começou a fazer movimento. Falei, ué, não tenho gato. O cachorro tá lá Meu fora. Deus. Que porra é essa? Sério, a coberta começou a ir embaixo da cama. Parecia que tinha Meu alguma Deus. coisa puxando. E eu, na minha humilde, né, pré-adolescência, falei, o que eu faço agora? Eu entrei em pânico, eu não conseguia me mexer, eu só conseguia gritar. Era só isso que eu conseguia. Sim, Até sim, eu também. que, na hora que eu não lembro se minha mãe entrou e a coberta estava no chão, alguma coisa assim. Meu, foi um sentimento assim de. Sabe, foi uma paralisia que eu tive, de tanto medo que eu Sim, tava. sim, sou assim também. Eu E, meu, paraliso quando eu tenho medo. parecia que tinha alguma coisa debaixo da minha cama puxando. Eu falei, acho que o fantasma tava com frio, não é possível. É umas coisas Sim. desnecessárias, né? Deveria ser proibido cama com espaço com vão embaixo. Eu também, agora, é por isso que agora eu durmo em cama de pallet. É eu e o chão, acabou. Sim, por Então, favor. é umas experiências, assim. Você teve alguma experiência depois que você é, ficou adulta? Enfim, você teve alguma experiência, assim, recente ou não? Ah, a do Oscar e a dos passos foram recentes. A do passo correndo, que foi horrível. Recente que eu tive, além de eu comecei quando eu tive a ideia de começar a montar esses vídeos com os meus amigos próximos, eu comecei a gravar semana passada e na sexta-feira que eu ia gravar com mais alguns, acho que era com você na sexta-feira que eu ia gravar, a Uhum. gente ia gravar na sexta. Eu comecei o dia inteiro, parecia que tinha alguém me observando, alguém perto de mim, alguém, sabe, tipo, olhando pela janela. Eu ficava toda hora em modo de ataque, assim, sabe? Tipo, vai acontecer Nossa, alguma coisa, qualquer hora, alguma coisa vai me assustar. E o dia inteiro, eu falo que acho que as forças sobrenaturais estão falando, ela tá falando demais, tá precisando parar de falar. sim, nossa, é muito isso, né? Sempre acontece alguma coisa bizarra. Por isso Exatamente. que eu até evitei, assim, abstrair as situações, parei de falar, parei de pesquisar, porque vai saber, né? Se não sabe que Melhor, sabe que te atrai, né? melhor deixar pra lá, né? Não, eu ainda dou uma mexida aí com o obscuro, porque eu quero saber, é uma curiosidade e outra. Todo mundo tem uma história assim para contar. Sim, isso é verdade. Sabe? E o meu interesse é conhecer sobre mais pessoas, e isso, querendo ou não, ainda é um tabu. Ainda é uma coisa de, vai na igreja, ai, reza que passa. Não, gente, a gente tem que entender o que acontece. É uma coisa do nosso cérebro? É uma coisa realmente espiritual? Sim, e a minha mãe, ela tem umas histórias macabras também, até piores que as minhas. É, mas mesmo assim, acho que até por isso ela ignorava, sabe? Falava que não era Sim, verdade o que aconteceu comigo, porque ela me contou algumas histórias horrendas também, sim, que marcaram a infância dela. sim. Eu acho que é um mecanismo de defesa, né? A minha mãe nunca passou por nada. Uhum.
acho que ninguém na minha família, acho que só o meu avô, uma vez, meu avô já é falecido, mas ele me contou umas coisas de fazenda, enfim, que ele Uhum. trabalhava. O meu Sim, avô sim. foi a primeira pessoa que me mostrou um OVNI, né? Então, Aham. assim, os antigos têm muita história para contar, assim, é bem legal. Sim, os meus avós também moravam em sítio lá no Paraná e eles também já viram OVNIs. A minha tia sempre conta a história que o tio dela contava sobre uma luz que eles perseguiam, eles foram atrás dessa luz que ela apareceu na plantação. Sim, E o tio, com mais alguns homens, começaram a perseguir essa luz e a luz, tipo, andando no meio deles e ninguém conseguiu pegar. E depois a luz sumiu, foi pra cima e sumiu. sim. Várias histórias bizarras na Tem umas roça. coisas muito... Exatamente. É legal. Ainda vou fazer, quero fazer uma gravação com vários amigos meus, numa fazenda, numa fogueira, e contando essas histórias. Ainda vou fazer isso. Sim, sim, vai ser muito legal. Vou Amor, morrer de medo. muito, 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 muito obrigada por esse depoimento, por gravar aí um áudio comigo. Enfim, muito Nada. obrigada. E se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e segue as nossas redes sociais aí, que vai ter muita história ainda por vir, ok? Beijo, 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 beijo.